Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a um vídeo da Brasil PNL. Já há algum tempo a gente não grava algumas coisas, a Brasil PNL está passando por algumas reformulações mais uma vez. A experiência de hoje que eu quero compartilhar com vocês é sobre ayahuasca. Como foi a minha experiência com ayahuasca? Aya quer dizer almas, espírito, conexão, Deus às vezes, e huasca, ou huasca, é uma palavra do idioma quechua que significa vinho. Ayahuasca, ou também conhecido como Santo Daime, é o tema do nosso vídeo de hoje. Minha experiência como usuário da ayahuasca, enquanto título religioso e terapêutico, e o uso provável, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com isso. A ayahuasca é considerada um enteogênico, para começar, antes que você já vire o nariz para ouvir. Muita gente, quem tem acima de 40 anos, normalmente se lembra muito do Santo Daime em si, né? O Daime. Então, o Daime por muitos anos foi associado com uma coisa não tão positiva, porque ele, mesmo neste livro que se chama Ouvindo a Ayahuasca, uma nova esperança para depressão, vícios, traumas e ansiedade. Eu vou contar nesse vídeo então como funciona um pouquinho da ayahuasca, como funciona um pouquinho do Santo Daime e a primeira experiência. A gente vai entrar um pouquinho mais em como trabalhar com a ayahuasca utilizando-se de outras terapias. A gente pode usar a EFT com a ayahuasca, a gente pode utilizar a terapia tradicional, a psicologia, a psiquiatria mesmo se toma grande uso na ayahuasca e, enfim, todas as áreas podem se beneficiar de uma terapia enteógena. Esse é o tema de hoje, minha experiência com ayahuasca. Ok, pessoal, então vamos lá. Quando a gente fala de ayahuasca, então, a gente pergunta o que é essa ayahuasca. Infelizmente hoje eu não trouxe nada, hoje foi um vídeo bem para a gente conversar mesmo sobre o tema. A ayahuasca, ela apareceu, né? A gente sempre diz que quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, né? E é por aí mesmo, quando o discípulo se prepara, o mestre aparece. O primeiro ponto que a gente tem que tomar em conta é que a ayahuasca é ela em si só, né? Quando a gente passa vamos entender primeiro o processo, né? A ayahuasca é uma droga? Não, a ayahuasca não é droga. Ou melhor, a gente tem que entrar no conceito de droga, né? Droga vem da palavra remédio. Drogaria é onde se vendem drogas. Se nesse ponto eu trabalhar que a ayahuasca é uma medicina, é um remédio, ela pode ser considerada droga de drogaria, eu diria que sim. Agora, droga no sentido proscrito da palavra, né, como cocaína e etc, e outras drogas, maconha, enfim, com outras drogas, a ayahuasca se destaca sendo uma experiência absolutamente única. Eu sempre busquei novas alternativas, né, para a gente trabalhar de uma forma quase que autônoma com o processo de cura. Há muitos anos aqui na Brasil PNL, na Central Brasil PNL, nossa central aqui em Belo Horizonte e por cursos em todo o Brasil, a gente vem trabalhando com programação neurolinguística com sucesso absoluto, com as técnicas com a terapia de libertação emocional, a EFT. A gente tem trabalhado recentemente também com a terapia em milagres, baseado no curso em milagres, que são coisas também diferentes. Mas a ayahuasca em si, como é que funciona a ayahuasca?
eu vim conhecer a ayahuasca através de uma pesquisa que eu queria entender o que era esse termo enteógeno. Enteógeno vem a palavra entheogenic. É uma substância que vai te levar ao contato com Theos. Theos, ou Theos, Deus. Ao contrário de outras experiências, a ayahuasca às vezes é considerada como uma medicina psicodélica, simplesmente porque ela te traz visões. A ayahuasca tem, basicamente, algumas fases. Quando você toma a bebida, o que é a ayahuasca, para começar? É a mistura de dois cipós, de duas plantas, muito simples. Tanto que o princípio ativo só é liberado através de uma longa fervura. Uma delas, o principal componente da ayahuasca, é um componente absolutamente poderoso, chamado chacrona. A chacrona, ou a planta rainha, é a própria ayahuasca. Só que ela, embora produza os efeitos desejados da ayahuasca, que são essa conexão com o eu superior, não importa como você chama, para cada um que tem a experiência com a ayahuasca, a ayahuasca vai se apresentar de uma forma diferente. É quase que impossível eu dizer que a sua sessão vai ser X ou Y. A única coisa que eu vou te dizer é que se você tomar a dose certa, a sua sessão vai demorar 4 horas. De uma forma geral, o efeito da ayahuasca ou santo daime são de 4 horas. Durante essas 4 horas, você pode ser guiado por sensações, vai depender de várias vertentes. Hoje em dia a gente tem a vertente xamânica indígena, que trabalha com a medicina da floresta. E a ayahuasca, sem dúvida nenhuma, é a mais famosa delas. Então, essa planta, chacrona, misturada com um cipó chamado jagube, tem nomes científicos que não vem ao caso agora, mas basta saber que é a mistura de chacrona com jagube, que a gente tem essa bebida chamada vinho das almas, ou vinho dos espíritos, ou vinho de Deus. Essa experiência ela acontece quando você toma, então você toma a primeira dose e você começa a entrar num outro estado. É uma bebida de cor marrom forte, às vezes um pouco mais fraca, dependendo da idade de preparação dela, que ela pode ser conservada. Ela é chamada de vinho, não de chá, ao contrário do que alguns creem, porque no momento de execução, quando a gente produz a ayahuasca, realmente ela é um chá, porque são folhas cozidas. Só que o cozimento dele é um cozimento de 4 a 6 horas. E esse cozimento ele é seguido posteriormente de uma fermentação, o que deixa de ser um chá para se tornar um vinho. Então ele tem um gosto terroso, provavelmente oriundo aí do cipó. Para que serve o cipó? O cipó serve para dar vida para a rainha, para a chacrona. Quando você... Porque a substância mesmo que nos interessa no ponto de vista espiritual é a chacrona. É o que chamam de folha rainha. Ela que vai te dar mirações. Mirações são os nomes da alucinação. É um tipo de alucinação. Quando a gente fala de entender o que é uma alucinação e entender o que é uma miração, o que é uma experiência enteógena, o que é uma experiência alucinógena. Existem substâncias que têm um uso proscrito, outras que têm um uso ignorado, como os cogumelos. Cogumelos também são substâncias que te provocam certas alucinações. Assim como um composto também natural, mas que é proscrito, que é o LSD. É o ácido lisérgico, esqueci o D,
que produz certas visões. A ayahuasca, ao contrário de outros tipos de substâncias, ela não te dá liberdade. Você vai sair do seu estado de consciência? Não. Você vai ampliar o seu estado de consciência. Você vai deixar de ver esse mundo que você está vendo com esses olhos que não estão preparados. Então ela vai te abrir. A ayahuasca vai abrir os seus portais, ela vai abrir os seus olhos para que você possa ver, ouvir e sentir coisas que em consciência normal, digamos assim, essa consciência que nós estamos aqui, não são possíveis. A ayahuasca em si mesma, ela traz respostas. Ao contrário de outras substâncias, eu vou dizer qualquer tipo de substância. Eu posso entrar aí desde o Rivotril, passando para Ritalina ou algum antidepressivo. São todas substâncias que provocam alguma modificação no seu cérebro. A ayahuasca tem o mesmo princípio. Ela vai produzir, sim, um efeito no seu cérebro que vai te causar necessidades de... Não é necessidade, ela própria acontece isso. A ayahuasca, ela tem um poder de modificar, de transformar, de engrandecer esse processo pelo seguinte forma. Quando você toma, voltando ao processo aqui então, vamos lá. Quando a gente toma a ayahuasca, você tem uns 15 minutos onde você começa a ter já os primeiros sintomas. Você começa a colocar o seu ego do lado. E aí que entra um processo terapêutico muito interessante, porque toda terapia falha eventualmente porque o ego está ali muito presente, a pessoa não consegue retirar seu ego. Mas a ayahuasca, ela vai te reduzir o seu ego à medida que você vai tomando. Como eu disse, essas duas plantas que acabaram não falando, uma delas é a principal, a que vai causar todo esse efeito, só que esse efeito ele é rapidamente dissolvido pelo organismo. O estômago corrói, o ácido no estômago corrói muito rapidamente a chacrona, a rainha. Então a gente precisa de um outro componente que vai segurar, que vai manter ou vai impedir a chacrona de ser consumida rapidamente, que é um cipó. Esse cipó, ele é muito rico numa substância, ele é muito comum, uma substância que ele cura a depressão. Ele possui uma coisa muito próxima à serotonina. Então quando você toma a ayahuasca completa, né, até porque se você tomar somente apenas a folha, você não vai ter efeito nenhum. Se você tomar apenas a raiz, você vai ter os efeitos sim, de uma redução da sua depressão, mas não totalmente, porque a ayahuasca tem um processo onde você, nesse segundo momento, você toma a primeira dose, você começa a sair do seu estado normal, você começa a expandir o seu estado normal, e nessa expansão do seu estado normal, você começa a ter o que a gente chama de miração. A miração é um processo muito profundo e que muita gente tem utilizado assim, da miração para meditação. Quem tem dificuldades em meditar, quem tem dificuldade em concentrar o seu corpo, quem tem dificuldade em parar por um tempo e os pensamentos vão vindo, pensamentos às vezes desconexos, aí eu acho que ela vai te resolver esse problema, por exemplo. Porque você vai ter essa primeira dose, você toma a segunda dose você já está pronto, você já pode, a gente chama de que a força toma todo o ambiente. Se você participar de uma cerimônia a título religioso, principalmente nas igrejas do Santo Daime, você percebe que o ambiente inteiro, tanto que na verdade nada no Daime é obrigatório, a não ser uma coisa, duas coisas. A primeira coisa é quando você se predispõe a conhecer o Santo Daime, por exemplo, você assina alguns termos de compromisso, porque ela altera muita coisa no seu sistema mental, entre eles a produção de serotonina.
se você